Bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar do capítulo 4 do livro 4. Com isso, a gente vai estar encerrando o nosso livro, né, e finalizando assim o conteúdo. Sendo assim, hoje eu vou ser bem breve, porque no sábado nós teremos uma aula na qual vocês terão, a gente vai ter a maratona, né, de ensino que vocês terão que responder algumas questões. Durante a aula hoje eu vou explicar direitinho como que vai se proceder. Como essa unidade ela tem bastante exercícios, eu vou fazer a aula um pouco mais rápida para que vocês façam esses exercícios e que a gente utilize o tempo para corrigi-los, para tirar as dúvidas, porque muitas dessas questões que estão aqui eu vou selecioná-las para que vocês respondam lá. Então é importante que vocês façam a leitura desse capítulo, compreendam as questões, compreendam e entendam. É um capítulo longo, é um capítulo extenso, mas aqui eu vou destrinchar algumas coisas que eu acho que são mais importantes para a gente entender. Então a gente tem que entender aqui o conceito de vilas, cidades na colônia e nos séculos 17 e 18, né? As vilas e as cidades que surgiram na colônia ao longo dos séculos 17 e 18 estavam ligadas à necessidade de ocupação do território pelos portugueses. E quais seriam os conceitos de vila e de cidade no Brasil colonial? Então, basicamente, pessoal, a partir do momento em que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, a gente sabe que eles não encontraram ouro. Então, em 1500, 1532, não houve uma ocupação de fato do território. Então, não houve surgimento de vila, não houve surgimento de cidade, não houve surgimento de arraial. O que existiam eram as feitorias, que eram aqueles entrepostos, né, no qual os portugueses recebiam madeira, extraíam a madeira e comercializava, levava ela para metrópoles, para Portugal. Então, esse é o primeiro momento. A partir do momento que eles começam a ocupar aqui, eles vão começar a ocupar o território ali no litoral. E aí eles vão, a principal produto vai ser a cana-de-açúcar, né? Então a gente vai ter a monocultura, vai ter os grandes latifúndios, né? Produzindo a monocultura, no caso aí uma única cultura, né? No caso a produção das canas-de-açúcar. Em seguida, a partir do século XVIII, a gente vai ter a descoberta do ouro e aqui na região das Minas Gerais, e aqui que a gente viu anteriormente, que vai mobilizar as bandeiras, os bandeirantes, e vai começar a surgir os arraiais, começar a construir as cidades em torno desses do, das grandes minas de ouro, né? Então vai ter todo esse processo de transporte, de vinda de escravos para trabalhar, né, nas minas, e aí vai começar a surgir as vilas, no qual posteriormente serão transformadas em cidades. Então, quando a gente fala de cidade, é quando Portugal, quando a metrópole transforma uma vila, melhor dizendo, em uma cidade. Então tem que ter essa participação. Então, logo no começo do livro, no começo do capítulo, ele vai trazer esse conceito, né? O conceito de cidade muda de acordo com o contexto histórico observado. Na América Portuguesa colonial, por exemplo, a palavra cidade se referia especificamente a um núcleo urbano que tivesse sido fundado diretamente pela administração metropolitana, contrastando com a vila, que era um núcleo fundado pelos donatários. A diferença estava no status político de cada uma e não no tamanho, sendo que muitas vezes as vilas eram até maiores do que a cidade. Caso de Olinda no século XVII, que era mais importante política e economicamente do que a cidade de Filipeia de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, no mesmo período. Então, ela está diretamente ligada à fundação por parte da metrópole, por fundação por parte da metropolitana, enquanto que a vila está ligado à fundação por parte do donatário, né, aquele que recebia as terras. Então,
a gente tem aqui essa definição. Em seguida, a gente tem aqui o que seria arraiais, vilas e cidades na colônia portuguesa no século XVII e XVIII. Então, os arraiais eram povoados das zonas mineradoras da colônia, podendo ser tanto acampamentos precários quanto núcleos mineradores já consolidados. Então, complementando aquilo que eu vinha dizendo, né, os arraiais surgem a partir do momento que tem a descoberta do ouro. E aí a gente tem pequenos povoados próximos a essas zonas mineradoras. Em relação às vilas, né, eram núcleos urbanos que eram fundados pelos donatários, como o próprio texto. Em seguida, a gente tem as cidades. Esses eram núcleos urbanos que eram fundados diretamente pela administração metropolitana, administração da metrópole, né? Então, outra coisa que esse capítulo vai trazer é a vida das mulheres livres e escravizadas. Então, as mulheres ricas, elas viviam presas em casas, ou podiam participar da vida urbana. Já as mulheres pobres e escravizadas circulavam pela rua, trabalhando como lavadeiras, vendedoras e entre outras funções. Em seguida, a gente tem ruas, igrejas, praças e residências, que eram construídas, na maioria das vezes, sem planejamento. De modo geral, as ruas eram tortuosas e haviam praças nas cidades do litoral. As casas eram diversificadas de acordo com a posição social dos moradores, grandes e luxuosas ou muito simples, né? Então, aqui, esse é o contraste aqui do Brasil nesse período entre os séculos 17 e 18, onde a gente vai ter esse contraste entre as pessoas que têm dinheiro e as pessoas que não possuem, né? E aí, em relação à economia, no litoral, como eu falei, a gente tem a economia girando principalmente em torno dos engenhos de açúcar e do comércio. Na região das minas, a gente vai ter a exploração de metais preciosos. E é isso que vai impulsionar, isso são as duas bases econômicas desse período. Então, no litoral, a gente tem a produção de cana-de-açúcar, no interior de Minas, a gente tem aqui a exploração dos metais preciosos, né? A gente tem aqui a formação da população urbana, muitas pessoas escravizadas e pessoas livres, mais pobres. Além dessa, havia os funcionários do governo, os padres e os militares a serviço de Portugal. Isso é basicamente bem resumido aquilo que esse capítulo vai trazer. No momento que vocês estiverem lendo ele, vocês vão perceber que ele vai trazer informações mais relevantes em relação a cada cidade. Fala da importância de Olinda, Recife, Rio de Janeiro. Então, cada cidade vai ter sua especificidade e elas vão surgir ao longo de contextos históricos e vão trazer características particulares. Então, pessoal, prestem bastante atenção. Eu quero que vocês façam todos os exercícios. Então, a aula vai encerrar e eu quero que vocês façam todos os exercícios. Primeiro, o da página 466, são 3 questõezinhas. Em seguida, na página 469, a gente tem 2 exercícios, né? Depois a gente tem os exercícios da página 472. Em seguida, as atividades da página 478, 79, 478, 479. E por fim, na página 480, vocês passam aí o mapa conceitual. Qualquer dúvida em relação ao mapa conceitual, pode deixar que eu vou estar compartilhando ele com vocês e a gente vai corrigindo junto, tá bom? Então, no mais é isso e nos encontramos às 11 horas. Bons estudos a todos.